Olá, começamos mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade. Esta é a 23ª edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura com o objetivo de inserir magistrados nas ciências sociais e humanas como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Conversamos hoje com o desembargador Marcos Machado, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, oriundo do 5º Constitucional, vaga destinada ao Ministério Público, onde exerceu a função de promotor de justiça por 17 anos. Também já ocupou as cadeiras de promotor eleitoral, secretário de Estado de Mato Grosso, em 3 pastas de administração, de saúde e de meio ambiente. Membro do Conselho Consultivo da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso, atual presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais e membro da primeira Câmara Criminal. Também leciona no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Ele é doutor em Estado, Políticas Sociais e Direitos pela Universidade de Brasília. Também é mestre em Políticas Sociais pela Universidade Federal de Mato Grosso, em Direito do Estado pela Universidade Castelo Branco, no Rio de Janeiro. É formado pela Faculdade de Direito de Araçatuba. Machado é autor de vários artigos e 5 livros, dentre eles Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas, este lançado recentemente, em 2023. Olá, desembargador Marcos Machado. Olá, doutor Gonçalo Antunes Barros. Prazer participar desse programa que idealizamos quando discutimos a importância da atuação social do juiz. É um enorme prazer, especialmente, estar aqui dialogando com o novo desembargador Lídio Modesto. Também, como o desembargador Marcos Machado já adiantou, conversamos com o desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, recém-empossado no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ele é oriundo da carreira da magistratura, tomou posse como juiz de direito em fevereiro de 1999, ascendeu a desembargador em 2024. Graduado em Direito pela Universidade de Cuiabá, o desembargador Lídio é mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutor em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, ele é o atual diretor da Escola da Magistratura Mato-Grossense, a EMAN. Também é membro da Academia Mato-Grossense de Direito. É autor dos livros Mecanismos Internacionais Não Convencionais de Proteção ao Meio Ambiente, a Prática Interamericana, e também Propaganda Eleitoral e Decisão Judicial e a Teoria da Justiça de John Rawls. Este último livro, Decisão Judicial e a Teoria da Justiça de John Rawls, é objeto mais premente dos diálogos do dia de hoje. Seja bem-vindo, desembargador Lídio Modesto. Obrigado, doutor Gonçalo, amigo de longa data, né, um precursor, né, um profeta desse meu doutoramento, né, e eu vou dizer já o porquê dessa minha afirmação. Um bom dia para o desembargador Marcos Machado, também um amigo, né, muito estudioso, assim como você. E para mim é uma satisfação estar aqui hoje para podermos conversar a respeito desta obra, né, e eu sou entusiasta do programa Magistratura e Sociedade, de maneira que, para mim, realmente é uma satisfação muito grande. Eu só tenho a agradecer a vocês dois. É uma honra tê-los aqui conosco. Desembargador Lídio Modesto, logo nas primeiras páginas da sua obra, aqui citada, quer dizer, uma magnífica obra, magistral obra, esta aqui, Decisão Judicial e a Teoria da Justiça de John Rawls, o senhor coloca na sua inquietação filosófica e acadêmica uma coisa que eu entendo que é o ponto alto do próprio livro, e vou citar as suas palavras. Em razão das diversas fontes que ao longo dos tempos influenciaram decisões judiciais, como escolas jurídico-filosóficas, assim como outros elementos influenciadores da cognição moral humana, como crenças, emoções, intuições, dentre outras forças passíveis de influenciar a razão e, portanto,
desviar rumos decisórios, é que se justifica o presente estudo para situar a teoria da justiça como equidade de Rawls, mais precisamente seu método do equilíbrio reflexivo e sua usabilidade prática em situações reais, deliberativas, estipular que o pensar rawlsiano é contributo útil para a produção de decisões gerais mais eficientes em razão de sua coerência e justiça, além da importante defesa da dimensão constitucional. Isso aí, eu acho que resume bem a obra, e essa magnífica obra, repito, né? E a pergunta mais direta ao senhor é no sentido de que nos explique esse método do equilíbrio reflexivo de Rawls, por favor. Essa inquietude minha não é só minha, né? Tanto que lá eu acredito que no capítulo 4 do livro, eu falo sobre pesquisas, experiências que foram realizadas ao longo dos anos, uma pesquisa com mais de 6 milhões de decisões judiciais ocorridas na França, inúmeras outras ocorridas nos Estados Unidos, onde constatou-se que haveria casos idênticos com situações absolutamente discrepantes. Essas soluções prolatadas por magistrados é que me causam inquietude. Eu mesmo tive situações minhas e por questões éticas eu não as citei no livro, né? Eu busquei decisões de outros magistrados brasileiros. Eu fiz um recorte para o Brasil, claro, né? Porque tese de doutoramento, você precisa fazer um recorte, senão a obra fica muito extensa. E não somente eu tive o desejo, né? O interesse em filosoficamente sugerir algo que pudesse servir de apoio, de uma alternativa ao processo da produção judicial, naquele momento exato do raciocínio jurídico, né? Não somente a minha proposta, ela vai além exatamente disso. Ela não é somente para você utilizar durante o processo da produção decisória, do raciocínio jurídico em si, mas ela serve também depois como um teste. Antes de você publicar a decisão judicial, você pode utilizar esse sistema procedimental e metodológico que eu sugiro na obra, para que o magistrado efetivamente saiba, ou ao menos ele perceba, que ele esteja divulgando uma decisão, publicando uma decisão que seja coerente e justa, simétrica com outras decisões judiciais, porque o ponto nodal da ideia é você estabelecer a segurança jurídica que nós não temos hoje, infelizmente, não somente no Brasil, mas no mundo todo. E outras sugestões foram feitas após essas pesquisas, né? Por exemplo, lá na década de 70, em 1973 mais precisamente, nos Estados Unidos, quando um magistrado americano optou por realizar essa pesquisa a respeito dessas discrepâncias decisórias, ele sugeriu que fosse feito um checklist, e ele elaborou uma tabela de checklist para ver se o magistrado estava trilhando um caminho que chegasse ao menos àquilo que se parece adequado, mitigando essas discrepâncias, porque é impossível você pegar algo e estabelecer para controle da mente humana, né? Nós que estudamos a mente humana sabemos que isso é humanamente impossível. Portanto, você teria que ter apenas um norte. Se você tiver algo que seja aproximado, eu acredito que já teríamos estabelecidos aí a segurança jurídica, certo? Com decisão transparente, fulcrada num procedimento metodológico. Mais adiante, em outras pesquisas, já baseadas nestas pesquisas que se assomaram ao longo dos anos nos Estados Unidos e também aliadas àquelas que foram estabelecidas lá no continente europeu, mais precisamente na França, nós tivemos algo proposto também, uma proposição que foi denominada de higiene da decisão, que após você elaborar a decisão, você deveria fazer um release daquilo e efetivamente verificar se você trilhou o melhor caminho. Vocês são magistrados e sabem o quão é difícil julgar um semelhante e o quão somos responsáveis por prolatar qualquer decisão que seja, né? Apenas um impulsionamento processual você pode prejudicar alguém. Então, há a necessidade de você trilhar um caminho que chega ao mais próximo possível do ideal. E existia uma outra pesquisa também ainda na França, e cuja consequência culminou com a proposição de fazer uma auditoria do ruído. Porque essas decisões que a gente verifica, elas não estão erradas.
né? Nós temos a obra O Ruído, né, de Daniel Kahneman e Oliver Sibony, que se denomina Ruído, que para mim é uma obra espetacular, e ele cita e explica para nós o erro do pensar humano. Ele diz para nós que o erro ele pode ser feito de duas maneiras, ou ele é viés, ou ele é ruído. As decisões que nós temos, elas são ruídos, porque elas são prolatadas pensando que estão sendo certas. A motivação pelas quais o magistrado leva a prolatar uma decisão que seja ruidosa, como são as nossas, não somente do Brasil, mas do mundo todo, elas podem ser buriladas, certo? Este é meu entendimento. Esse problema que me inquietou fez com que eu estudasse. Ah, porque você não estudou Dworkin, né? Quando eu resolvi não estudar Dworkin e seguir, né, com outro filósofo norte-americano e contemporâneo com John Rawls, porque Dworkin já, se você digitar no Google jurisprudência Dworkin, você vai encontrar centenas de decisões que falam sobre Dworkin, né? Que citam Dworkin. Mas se você procurar alguém que cita John Rawls, você não vai encontrar. Ou vai encontrar muito pouco. Embora ele seja um expoente respeitado e elogiado, inclusive por Dworkin, né? Michael Sandel, né, elogia, fala que ele é um paradigma, que John Rawls é um paradigma para o mundo pós-moderno, que ninguém pode tentar elaborar uma teoria da Constituição ou uma teoria política sem ler Rawls. Então, é muito importante John Rawls para nós, no conceito jurídico-filosófico, penso eu. E aí eu estudei John Rawls, que eu ganhei a obra de John Rawls, que é uma teoria da justiça, do meu amigo Gonçalo de Amador Marcos. E ele escreveu aqui para mim, lá atrás, isso em 2006, ao futuro doutor em Direito, com carinho e amizade, Dr. Gonçalo de Barros e família. Então, de 2006, eu comecei a ler John Rawls, gosto de John Rawls, eu acho ele um pouco mais complicado que Dworkin, né? E, embora eu penso que ele seja mais abrangente, e dele, estudando a teoria da justiça de Rawls, e também o liberalismo político, depois a teoria dos povos, e eu uso muito pouco teoria dos povos na minha tese, mas porque o recorte pedia apenas uma teoria da justiça e também o liberalismo político, né, que foi o aprimoramento da teoria dele. Mas a teoria primária dele, que ele começou a escrever, demorou quase, sei lá, 3 décadas, se não me engano, e ele publicou em 1971, esta obra, ele estabelece a sua teoria. Né? Uma teoria que me chama bastante atenção, porque eu gosto, né? Não sei se porque eu sou cuiabano, mas cuiabano gosta de conversa, né? E gosta de alegoria, né? Tanto quando a gente vai conversar, a gente cita sons, né, que estão acontecendo durante a história. E eu gosto de teorias com sugestões metafóricas, né? Assim como tem Dworkin, e com a teoria do filtro, com o juiz Hércules. Nós temos aqui John Rawls, com a sua teoria da justiça, que cria uma ambiência hipotética, né, propositiva, de uma solução para uma sociedade democrática moderna. Ele é um neoconstitucionalista, né, e com base em fases. E ele cita como a situação principiológica do seu trilhar na busca de uma sociedade democrática, uma sociedade bem ordenada, ele começa com o estabelecimento de princípios, né? Princípios de justiça que irão orientar não somente as condutas dos seres humanos, dos indivíduos que compõem esta sociedade, mas também as instituições, né? E ele cria essa metáfora da posição original, em que representantes do povo nela se inserem, desprovidos de qualquer tipo de preconceito, conhecimento a respeito de si ou de outrem, ou seja, zerado, né? E, a partir disso, ele cria a figura do véu da ignorância, né, que é exatamente este modelo metafórico em que você se venda a ponto de você não enxergar nada que está no seu lado e nem saber nada a respeito de onde você vive e de quem você é. Isso faz com que as suas proposições principiológicas para estabelecimento do standard de convivência nessa sociedade, ela seja o mais justo possível, porque senão você se prejudica ou prejudica alguém de sua família ou até mesmo o seu próximo, né? Então eu acho muito interessante esse modelo. E aí ele avança na teoria dele, né, com a ideia do véu da ignorância, e aí depois ele estabelece como é que vai ser este convívio, e para testagem deste convívio, destes princípios que são idealizados dentro da posição original, daí ele dá critérios de razoabilidade, razão pública, enfim, né, que nós já sabemos,
e ele estabelece como é que você faz a testagem disso. E para que você faça a testagem disso, você, dentro da posição original, você tem que testar se os seus juízos ponderados, ou seja, aqueles pensamentos que você tem a respeito de determinado fato, eles são efetivamente justos, imparciais, transparentes. E é por meio do equilíbrio reflexivo é que ele faz essa testagem. Depois da obra pronta, estabelecida, e a sociedade pronta, ele novamente lança a mão do equilíbrio reflexivo e mostra como é que são essas fases. E aí ele cria uma sequência de 4 etapas, ou sequência de 4 fases, que o primeiro ponto é o ingresso sob o véu da ignorância dentro da posição original, e aí o indivíduo representante do povo estabelece esses princípios. Depois ele avança para o segundo princípio, que é a criação das constituições, né? A adoção de ingresso dos princípios pré-estabelecidos e a conquisição de outros princípios, consecução de outros princípios e estabelecimento deles dentro da Constituição para poder servir ao povo. E vem a terceira etapa e a quarta etapa, que é a que nos interessa. E esse modelo todo é feito por meio do equilíbrio reflexivo. Que chega na quarta etapa é que você vai utilizar os princípios criados dentro da posição original e ver se eles efetivamente funcionam dentro da sociedade bem ordenada proposta por Rawls. Quando as instituições irão aplicar os princípios no funcionamento sistêmico social, para ver se você vai efetivamente ser justo e ter uma sociedade estável, a estabilidade é muito importante, e bem ordenada. E eu vou explicar já direitinho a questão do equilíbrio reflexivo, como é que ele funciona, né? E para você ter essa sociedade bem ordenada, uma avalanche de críticas e de forma bastante humilde, Rawls respondeu a todas por inúmeros, inclusive Sandel, Dworkin e vários outros, né? Endereçaram inúmeras críticas para ele e ele percebeu que ele estava errado. E ele fez um aprimoramento das situações. Porque o ser humano, na verdade, por mais que nós sejamos viveríamos em uma sociedade bem ordenada e buscamos viver assim, a gente tem que saber que você não pode se dispor de totalmente as suas vontades, seus desejos, as suas crenças, exatamente porque cada um vive e cresce de forma diferente, né? E por conta disso você cria um modelo de ser humano baseado na sua cultura de fundo, ou seja, naquilo em que você cresceu, viveu. As nossas educações são distintas, né? Nós três aqui temos pais que foram severos conosco e, graças a Deus, foram severos conosco, mas, por outro lado, há pessoas que não têm esse tipo de educação. Então, a gente pode até compartilhar de ideias semelhantes. Por exemplo, um religioso que é adepto da religião protestante e outro que é adepto do espiritismo. Para o entendimento e se trata de cultura abrangente, né? E Rawls diz que essas pessoas precisavam encontrar um caminho único, né? E ele percebe que existe um pluralismo de vontades, de desejos, de ideias, que eles são razoáveis. Tanto é verdade que o protestantismo, o meu exemplo, e o espiritismo, e você pode transbordar isso não somente para o aspecto religioso, mas também para o aspecto político, sei lá, sociológico, qualquer que seja ele, e você percebe que todo mundo tem razão. Então, é o que ele cria daí, ele percebe que não dava para a teoria funcionar porque não haveria estabilidade nesta sociedade, por razão de pessoas livres, iguais, né, e transparentes e na busca de um propósito único, de estabilidade social, não haveria estabilidade por conta daquele modelo de que as crenças abrangentes individuais elas iriam se chocar. Então, ele percebeu, ele dominou aquilo que se chama de pluralismo razoável. E aí transborda para a nova obra, de 1993, o liberalismo político, e ele cria a ideia da razão pública, né, e baseado no pluralismo razoável, e ele entende que para que essas pessoas vivam em sociedade, ele sai daquela teoria da justiça como uma cultura abrangente e passa a ter uma teoria política da justiça. Ele muda o nome da teoria. Se trata da mesma, mas aprimorada. E aí ele diz que deve haver um consenso social entre essas crenças, porque, embora haja o pluralismo, elas são razoáveis, tanto que existem inúmeros adeptos. E aqui ele diz que deve haver um consenso social e denomina esse consenso de consenso sobreposto. Então é essa a teoria de John Rawls, certo? Agora, o equilíbrio reflexivo
o equilíbrio reflexivo, ele funciona da seguinte maneira. Ele elabora dentro, o indivíduo representante social elabora dentro da posição original, princípios de justiça, que é o que ele denomina. São dois os princípios. Né? O princípio da igualdade, que é o primeiro, aí vem o princípio da liberdade, que é o segundo. Dentro deste princípio, ele subdivide no princípio da diferença. Né? E ele verifica o seguinte, que os nossos juízos ponderados, ou seja, aquelas crenças que você tem absoluta certeza, e ele cita 3 exemplos, né? Por exemplo, a questão da escravidão, da intolerância religiosa, e tem um outro que eu esqueci agora, né? Porque faz tempo que eu escrevi, e ele diz que quando a gente pergunta hoje para qualquer um, isso é refutado de plano. Então, se você perguntar para mim se eu acho que a escravidão é um mal necessário, de pronto eu vou responder para você que não. Moralmente, igualitariamente, tratando os indivíduos como iguais, isso seria absolutamente refutado de pronto. Então, você faz essa testagem. Né? Você pega, qual que é o seu... Vamos implantar a escravidão no Brasil? Né? E aí você fala bem assim, não, isso é uma ideia, é um juízo ponderado, porque eu penso que está certo eu escravizar alguém. E por conta de todos os motivos, quais sejam eles. E, no entanto, você pega e confronta com o princípio. A partir do momento que você confronta com o princípio, e essa minha ideia, esse meu juízo ponderado, ele é rejeitado, ele está incoerente com determinado princípio da justiça, ele tem que imediatamente ser refutado. Certo? Então vamos ter uma outra ideia. Vamos criar um sistema de trabalho remunerado para alguém, por exemplo, certo? Então, ele se baseia... Outro exemplo que ele dá desigualdade. Exato, também não combina com o segundo princípio. Então, veja bem, a partir do momento que você estabelece uma ideia e você confronta com princípios, você percebe que não está certo, você recua. A ideia principiológica do equilíbrio reflexivo é que nenhuma ideia e nenhuma opção de confronto está sujeita à imutabilidade. Não está sujeita à imutabilidade. Então, todos são objeto de reflexão e todos podem ser descartados. Certo? É uma ideia revisionista. Esse é o nome que ele dá para ele, para o equilíbrio reflexivo. Né? E é um estabilizador de coerência. A partir do momento que a gente percebe que a escravidão não está correta com um determinado princípio, eu refuto. Ele fala, se você está, você avança. Se não está, você recua. Então, ele é baseado no estabelecimento, ao final, de coerência, mas você deve ter indas e vindas, avanços e recuos, para que você alcance um estado de coerência. A partir do momento que você alcança um estado de coerência, você está num estado de coisas, que ele chama, que é o estado do equilíbrio reflexivo. Agora, eu vou avançar um pouco mais com a ideia do equilíbrio reflexivo, que é para que outras pessoas vão verificar. Desembargador Lídio, vamos pegar a questão da segurança jurídica, e aí eu vou fazer uma pergunta em torno disso para o desembargador Marcos Machado, e aí nós retornamos contigo com relação ao equilíbrio reflexivo. Pode ser? Claro, estou à sua disposição. Então, porque realmente a questão da insegurança jurídica é um ponto muito bem abordado no livro, né, e que merece um destaque bastante especial nesse sentido, buscando torná-lo, vamos dizer assim, execuível, né, dentro do sistema judiciário que vivemos. Primeiramente, agradecer a homenagem que fez à minha pessoa. Eu, como professor universitário, desde que me formei, o primeiro concurso que eu fiz foi para professor da Universidade Federal de Mato Grosso, eu sempre busquei os talentos. Eu sempre busquei me aproximar daqueles que dariam certo intelectualmente e dariam certo com a academia e com pensamentos reflexivos bastante profundos. E daí a homenagem que eu fiz, né, te presenteando o livro, porque eu sempre tive em você, me desculpe falar você, claro, né, somos amigos, uma pessoa exemplar e talentosa, intelectualmente preparada. Daí, o meu acerto é a sua assunção, o cargo de desembargador, neste ano, com bastante merecimento. E essa obra também
que eu reputo necessária, desembargador Marcos, de leitura obrigatória para todos os magistrados, não só de Mato Grosso, mas do Brasil. Parabéns pela obra. Desembargador Marcos Machado, nesse ponto da segurança jurídica, é uma inquietação constante. Como avaliar essa segurança jurídica diante de um procedimento fundado, que é o procedimento judicial, fundado nas divergências e na independência, como colocado pelo desembargador Lídio Modesto, na independência de convicção jurídica, de convicção judicial. Eu acho que esse ponto, né, da segurança jurídica e trabalhar essa necessidade com outro parâmetro oposto, que aparentemente são paradoxais, mas só aparentemente, mas que podem ser amoldados para que se cruzem, né, em perfeição, em harmonia. Como analisar um juiz que ele é muito apegado às suas convicções, né, e com a segurança jurídica? E quando eu digo isso, eu retrato tudo isso que o desembargador Lídio coloca, como cultura, ideologias, vou dizer assim, a formação do ser pessoa, né? Emoções do ser pessoa, que depois se tornou magistrado, não é, desembargador Lídio? E aí isso pode afetar de alguma forma a capacidade de raciocínio, por assim dizer, de uma forma mais geral, a própria razão daquele que vai decidir. Como o senhor vê essas questões? Bom, primeiro eu gostaria, se me permitisse, ir rapidamente fazer 2 registros que eu acho que é a matriz do programa para que nós possamos, a partir desse nosso encontro, reafirmar. Eu sempre busquei compreender a atuação do juiz dentro do horizonte, não de uma atuação absolutamente vertical. E a grande expectativa da nossa passagem na escola era despertar um pensamento ao juiz, sob o ponto de vista sociológico e filosófico, e aí que eu destaco o caminhar destacado do desembargador Lídio, porque eu lidei naturalmente com a experiência como promotor e como secretário de Estado, como você colocou, e sempre tive algumas, e até hoje eu tenho, sobretudo no colegiado, críticas com o pensamento da justiça pelos práticos, tá? Que acredita que são somente eles, juízes, no caso nós também, têm o poder de resolução social da forma com que está escrito na letra fria da lei. E, Gonçalo, como é importante essa semente que nós plantamos, e você é um dos responsáveis de dar continuidade, porque eu tenho me dedicado ultimamente à filosofia estoica há 2000 anos, e ela retrata um paralelo interessantíssimo com o cristianismo, e é interessante o quanto os estoicos, que na verdade apregou uma visão do homem na sociedade, nas suas relações humanas e sociais, ela nos ajuda a conciliar aquilo que eu chamo de junção do positivismo, do pragmatismo, que nós não podemos abandonar, sob o ponto de vista até do cumprimento de obrigações perante o Estado e a sociedade, e nós somos cobrados não só por um Conselho Nacional, por uma corregedoria, mas por força de um vínculo contratual com o Estado. Mas hoje a sociedade, por conta das redes, elas nos ocupam a todo momento com críticas, exigências, tá? E este é o papel que o juiz poderia navegar se conhecesse um pouco mais da filosofia, um pouco mais da sociologia. E por isso o destaque, né, desse pensamento que hoje o desembargador Lídio coloca. Mas, me atrevendo então a responder a sua pergunta, o que eu pude perceber, desembargador Lídio, da sua obra? O seu desafio é demonstrar uma utilidade da metodologia extraída da teoria da justiça, com equidade, de John Ross,
mas nós podemos perceber claramente que ele próprio, para firmar a segurança jurídica ou estabelecer como um atributo de excelência para a atuação do juiz, e essa aplicabilidade seria a minha pergunta, né, sob o ponto de vista de como nós, juízes, podemos efetivá-la, porque esse é o resultado prático que nós temos que adotar nas nossas decisões, nosso comportamento, porque por mais que nós possamos elencar a importância desse conhecimento sob o ponto de vista ético, comportamental e até ideológico, né, guardados os seus limites e o respeito mútuo, eu percebi que há premissas que envolvem essa segurança jurídica, né? Ou pelo menos a orientam: previsibilidade, estabilidade e tratamento isonômico. Então, me parece que nós temos aqui 3 balizas muito claras para que nós alcancemos a segurança jurídica. E é interessante como o nosso atual Código de Processo Civil, ao criar o princípio da não surpresa, ela se une ou se converge ou responde, digamos, a mesma expectativa ou perspectiva, não é, do que se quer teoricamente na legislação processual civil está instalado com um novo princípio. Então, Gonçalo, o que eu pude perceber, e aí vem, obviamente, de uma evidência e aparência para que nós possamos provar, né, o acerto dessa teoria, que nós não podemos nos afastar dessas 4 premissas. Por mais que a ideia seja segurança jurídica, ela não está dissociada, tá, do desejo de estabilidade social, de um tratamento isonômico e daquele que busca a jurisdição tem previsibilidade. Porque é interessante, se nós buscarmos, e eu não estou aqui querendo estabelecer rigor de súmula vinculante, pelo contrário, eu acho que a legislação é nossa referência, a letra da lei. Essa ideia de que resoluções, sobretudo do Conselho Nacional, que mudam orientações ou interpretações da lei, mudam, legisla ou atua, né, no campo legislativo, através da sua normatização, mas o fato é que a previsibilidade normativa ela precisa ser interpretada uniformemente. Porque se nós alcançarmos a ideia de que, olha, eu não vou ajuizar essa ação, eu não vou postular dessa forma, porque o entendimento é esse, nós já vamos inibir, de alguma forma, estabilizar muitas questões sociais. E nós vamos, ao mesmo tempo, em busca de um tratamento isonômico, aprender que os diferentes têm que ser tratados diferentemente. Nós temos que ter essa concepção, iguais com igualdade. E a partir do momento que as pessoas começarem a notar que tem que haver autoridade, que tem que haver liderança, tem quem chefie, quem tem aquele que conduz, tem que ter aquele que dá a palavra final, ou pelo menos recepciona para resolver, eu acabo chegando à conclusão, e o desembargador Lídia acabou falando, do ponto de vista da educação, hoje nós não queremos professores, nós queremos que os professores nos ensinem da forma que nós entendemos que devemos aprender. E isso é um caos para o conhecimento, um caos para a possibilidade de raciocinarmos, de interpretarmos dentro desta cadeia ideária que a teoria traz para que nós alcancemos aquilo que todo mundo deseja. Olha, o sistema jurídico é esse, a legislação é essa, e se você não a cumpre, ou de alguma forma você a resiste, existe um juiz para interpretar desta forma e fazer o quê? O que é mais importante, a coerção. Porque o juiz sem poder, o juiz sem força, não tem sentido. Não há como resistir, não há como impor, né? E simplesmente há uma resistência social. Não vou cumprir, isso não me interessa, isso não alcança. Por isso que os críticos da prisão precisam entender que não é que se quer prender, mas a força de uma consequência de apreensão, de prisão, de sequestro, né, de algum bem, de bloqueio de bens,
de afastamento da pessoa, de exclusão de alguns direitos, ainda que temporariamente, é a coerção necessária para que se cumpra aquilo que se pretende que todos interpretem, para que haja paz social, mas muitos não aceitam. E o quarto poder, que hoje eu chamo, me referencio à advocacia, ela coloca no mercado, para a sobrevivência, uma série de pessoas despreparadas para postular a qualquer momento, utilizando do processo eletrônico e fazendo as suas próprias teorias, as suas próprias teses, e nós temos que recepcionar. E, o que é pior, fundamentar todas as respostas. Então, me parece que o grande impasse é justamente na pessoa do juiz. Ele compreender essas premissas para, no seu dia a dia, aplicar. Embora, passo a bola para o desembargador Lídio, porque quem tem que responder com conhecimento e autoridade essa indagação, certamente, é o autor da obra, que, mais uma vez, o parabenizo pela sua conclusão. Exatamente, eu queria só somar essa inquietação do desembargador Marcos. Bom, o desembargador Marcos coloca que está estudando bastante o estoicismo, e o estoicismo, no grego, ele vem do estoi, né? Que depois o estoi era um mercado onde os gregos ali eles vendiam as suas mercadorias, né? E Zenão ele pregava ali dentro desse mercado porque regimentava bastante força, né? Estoi foi pai da história, estoicismo, né? E uma magnífica forma de se viver, né? Ainda mais num mundo atribulado como o nosso, né? E quanto mais conexão, quanto mais informações, mais tribulações, né? E o estoicismo é uma forma, sim, desembargador Marcos, de vencer, né, essas situações todas. Desembargador Lídio, tendo em vista essa inquietação, desembargador Marcos Machado, com relação a esse aspecto da segurança jurídica, né? E aí o desembargador Marcos coloca uma questão muito importante que envolve, né, esse equilíbrio entre a assunção de normas gerais e a sua aplicabilidade em situações mais conglobantes, daquelas mais específicas que envolvem pessoas que são naturalmente desiguais, socialmente e naturalmente desiguais, como, por exemplo, os próprios excluídos, que graças à nossa o neoconstitucionalismo passaram a ser mais visíveis, né, as minorias e tudo mais. Bom, e dentro desse cenário, eu lembro aqui, eu até fiz uma anotação, lembrando de Santo Agostinho, ele coloca a linguagem se refere à representação que se subordina à experiência do ser. Então, essa percepção, né, de cada qual e de cada um, com relação à sua transformação em ser atual, ou seja, trazendo aí de Sartre, Simone de Beauvoir, Nietzsche, Heidegger, todos aqueles existencialistas em que se começa do zero, partindo desse pressuposto, né? Na caminhada, nas vicissitudes da vida, nos obstáculos e a forma com que nós apreendemos e aprendemos com eles, se fortalece ou se desvanece até numa formação de um ser, né? Ou capaz ou incapaz de resolver seus próprios problemas existenciais e também suas próprias percepções de mundo. Então, isso se traduz numa linguagem que é dependente dessas percepções, dessa construção que ele mesmo fez de si, né, perante o mundo. E nós, juízes, nós, magistrados, não estamos afastados dessa questão que digo, inclusive, com Hegel, que é a dialética, de alguma forma. E eu vejo as vossas colocações iniciais, somadas à inquietação do desembargador Marcos Machado com relação à segurança jurídica, eu vejo que está muito bem condensado no que o John Hall chama de método reflexivo, né? O método dessa necessidade de equilíbrio reflexivo, né? Ao não só agir, como para especificamente ao Poder Judiciário e os seus órgãos decidirem as questões que se apresentam, né? As questões humanas que se apresentam para julgamento. Como o senhor analisa
esse arcabouço e, especificamente, essa inquietação do desembargador Marcos Machado? Veja bem, a busca pela segurança jurídica, ela também é objeto de estudo de John Rawls, né? E veja bem, a gente estudando, né, você percebe que é algo inalcançável em razão do pensar e do agir humano. Mas a ideia, e filosoficamente falando, é conseguir um auxílio, um apoio, uma alternativa. E em filosofia você não se conclui, você somente sugere, né? Então, o propósito da minha tese é uma sugestão de um apoio ao refletir do magistrado, né? É um recorte que eu faço com relação a isso. E o problema meu a ser enfrentado dentro do meu livro é, a gente compreende da mesma maneira que o desembargador Marcos falou. O nosso problema é com relação ao tratamento dos iguais, certo? É dos iguais. Por quê? A gente sabe que na pesquisa, e para isso você tem que entender o ser humano, eu estudei George Agamben, não, nem sei se eu citei no meu livro, mas é para entender o valor do outro, você aprender a valorar o outro numa amplitude holística da coisa, entendeu? Não somente pessoas, mas animais, objetos, enfim. E, e a gente percebe que o ser humano, por conta do jeito mesmo que nós somos concebidos, né, e do modo em que vivemos, nós temos diferenças, né? E esse é o que eu nomino de influxos exógenos ao pensamento do indivíduo. E, além disso, nós temos a injustiça epistêmica, que é uma consequência desses influxos exógenos, né? E porque a experiência que eu cito, inclusive, pesquisas seríssimas a respeito disso, que esses influxos são de toda a natureza. Se meu time perdeu ontem, hoje está domingo, segunda-feira eu sou mais severo. Com relação ao clima, isso está comprovado. Então, por exemplo, se você foi traído e vai julgar uma pessoa que traiu, você é muito severo, certo? Assim, então, dizer que isso não existe não faz parte da lógica, né? Então, a gente sabe que existe, né? E a justiça epistêmica é o que é o pior de todos, né? Porque você já sabe da valoração que você tem para com o outro de forma a prejudicá-lo, por ser negro, por ser LGBTQIA+, entendeu? Enfim, por ser de uma ideologia diferente da sua, a pessoa já cresce perdendo no seu jogo. Por exemplo, uma mulher que é dona de casa e aí a empregada doméstica subtrai alguma coisa, a mulher é dona de casa, mãe de família e tal, certinho, a valoração já essa mulher é uma empregada doméstica, ela já vai sair perdendo na situação. Um estuprador que é pai de família, frequenta a igreja, não, mas poxa, mas isso aí foi um lapso da vida do cara, mas é um crime. Então, essa injustiça epistêmica aliada aos influxos exógenos é que me fizeram encontrar o caminho, né, para você refletir mais e chegar a decisões simétricas, coerentes, mais justas portanto, a consequência seria uma segurança jurídica. Eu quero tratar os iguais, né? Aqueles que têm casos absolutamente análogos. Eu não posso subtrair do magistrado discricionalidade constitucional, livre convencimento motivado, jamais, não é isso. Nem contra o ativismo eu sou contra, desde que ele seja moderado. Mas eu penso que precisa ter um limitador. E esse limitador, como eu disse agora há pouco, nós temos inúmeros exemplos já que foram experimentados no passado. O meu experimentador, né, é o equilíbrio reflexivo. Mas para ter essa ideia também, eu fui pesquisar e observei que o equilíbrio reflexivo já foi experimentado em outras áreas que não do campo jurídico, filosófico e político, né? Nós tivemos, por exemplo, a aplicabilidade prática dele, de forma adaptada, como é meu caso, em caso de veículos autônomos, né? Qual seria a decisão de veículos autônomos em caso de uma situação impactante que pudesse causar morte? Savulescu, né, um filósofo europeu, ele pegou e se aliou ao MIT, né, o MIT, né, e fizeram uma máquina que chama Moral Machine, e foi buscar em algumas partes diferentes do continente, o continente americano, asiático e europeu, qual seria o seu pensamento a respeito de um veículo autônomo se ele tivesse numa situação de ter que matar alguém?
Aí umas pessoas disseram, não, tem que matar velho, porque jovem tem a vida inteira pela frente. Aí outro, tem que matar o animal, por exemplo, porque vai matar o humano, desvia e mata o animal. Outros caras entendem que tem que proteger os mais velhos exatamente pelo fato de que eles possuem mais experiência e podem contribuir muito mais com a sociedade, né? Então, assim, a máquina percebeu e juntou quais são as preferências mais fortes, as três mais fortes, para poder e para fazer essa seleção, utilizou-se o método do equilíbrio reflexivo. Foi utilizado também na bioética, né, na biomedicina, questão de internação compulsória de pessoas que possuem problema mental. Né? Qual é a consequência disso para essa pessoa ou para os seus familiares, o risco que os familiares vão ter? E inúmeros outros, casos de genética de animais, né? E inúmeros outros que eu não me lembro agora, mas assim, então o método já foi utilizado. A Bíblia da Bioética Mundial cita, tem um capítulo específico para citar o método do equilíbrio reflexivo, como a ser adotado para as melhores soluções para a experiência. Lembrei um outro caso, um caso de como é que você faz para ressuscitar uma pessoa que acabou de morrer? E a vida que ela vai ter depois? Então, essas dúvidas existentes foi buscado na medicina, na questão das pessoas que trabalham ali, e dos familiares, de pessoas que já tiveram essa experiência, e pessoas que voltaram ressuscitadas. E o método escolhido para saber qual seria a solução menos dramática e menos prejudicial possível foi o método do equilíbrio reflexivo. O método do equilíbrio reflexivo tem esse nome porque ele foi adotado por John Rawls, mas Aristóteles, em Ética Nicômaco, já fala em alguma coisa a respeito de você ter que ponderar situações com normas gerais, entendeu? Aí depois nós temos Nelson Goldman, em 1957, eu acho, década de 50 do ano passado, do século passado, e ele criou um sistema de ponderação entre juízos ponderados, mas não nominou de equilíbrio reflexivo. Aí John Rawls vem, em 1951, cria o método, mas não o nomina, e amplia a ideia, e agora, em 1971, sim, este se chama o equilíbrio reflexivo, que é um mecanismo filtrante para estabelecer coerência entre juízos ponderados do indivíduo com normas gerais, principiológicas, sobretudo. E ele vai mais além. Aquele equilíbrio reflexivo que eu disse agora há pouco, ele é o equilíbrio reflexivo estreito. Mas existe um maior, para você falar, não, eu quero mais severidade na minha apuração do conceito ideal daquilo que eu vou publicar. E aí você não faz somente com princípios, você faz com crenças científicas, você faz com normas internacionais, mecanismos internacionais que podem vir a tratar determinado assunto, como eu fiz o equilíbrio reflexivo amplo, quando eu estabeleço normas técnicas, né? Eu estabeleço normas científicas, tudo para você fazer o confronto da sua decisão para chegar no final, pelo menos você estando mais seguro. E eu acredito que se o magistrado tenta filtrar aquilo que ele produz desta maneira, evidentemente que é apenas uma ideia, o juiz do Rio Grande do Sul vai ter uma visão muito próxima do juiz do Amazonas, daqui de Mato Grosso. Não igual, porque nós pensamos diferente, nós temos a liberalidade de atribuição de valores. Né? Mas agora, uma pessoa que está doente, são os dois exemplos que eu cito, uma decisão diametralmente oposta à outra, caso de duas mulheres aqui no Brasil, uma tinha a mesma doença, a mesma idade, a mesma necessidade, as mesmas dores. Ora, a dor é pessoal, e o magistrado fala, não, eu acho que você não tem dor. E nega o medicamento de alto custo. E aí eu tenho, por meio do equilíbrio reflexivo, refutar, inclusive, o posicionamento técnico do NAT, por meio de precedentes judiciais que já disseram que tinha que dar, e a pessoa viveu 10 anos a mais, por exemplo, que poderia antecipar a sua qualidade, antecipar sua morte ou prejudicar a sua qualidade de vida. Quem sou eu? Então você precisa de uma filtragem, com mecanismos internacionais, com precedentes, não somente com aquilo que está na sua cabeça. Agora, o exemplo que eu cito na ideia, o magistrado, ele parou na segunda testagem. Ele pegou e imaginou, eu vou com o princípio da razoabilidade e vou confrontar a minha decisão com... Eu acho que tem que dar, porque no primeiro momento o juízo ponderado dele, não existe um magistrado que não tenha consciência suficiente para perceber que quem está com dor precisa de remédio, quem está morrendo precisa de remédio. Então o juízo ponderado dele é pelo deferimento. Primeiro princípio que ele vai é razoabilidade, e aí ele fala que a razoabilidade, ou o princípio da supremacia do poder público sobre o privado, fala, não, se eu der uma decisão dessa, eu vou prejudicar inúmeras outras pessoas, porque... e ele precisa comprar remédios básicos, eu vou dar um caro para essa pessoa, ele pega e já fica com medo e não vai. Ou então ele diz,
O parecer técnico diz que há medicamentos genéricos. Você sabe, o julgador, se o genérico, para mim, tem a mesma função, o mesmo conforto do que eu tenho, este que eu estou pedindo? Não se sabe. Entendeu? Então, assim, aí você precisa avançar. Substitui o princípio. Tira a razoabilidade, o princípio da supremacia do interesse público ou privado, coloca lá o princípio da dignidade da pessoa humana e vê se a sua decisão pelo deferimento não vai fazer você deixar de recuar e vai avançar. E aí você avança. Esse modo, e você pega daí um precedente, também você vai encontrar. Aí você vai ficando mais seguro daquela decisão. Aí você pega um mecanismo internacional que diz que a pessoa tem direito à saúde, que diz que a pessoa tem direito à vida, substancial à vida. Você chega ao final com uma segurança da sua decisão, sem precisar somente de um apoio técnico médico, que toda a gestão muda. Entendeu? Então, assim, esse se chama equilíbrio reflexivo amplo, quando o confronto decisório ele é estabelecido com inúmeras outras possibilidades, crenças científicas, com mecanismos internacionais, com precedentes, e você fica mais seguro. Você não, o juiz, segundo o John Rawls, ele tem que ser justo, ele tem que ser forte, como diz o Hércules do Working, tem que ser corajoso, entendeu? Tem que ser corajoso, o juiz tem que enfrentar o problema. Vou fazer igual todo mundo está fazendo. Não adianta, não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer que você enfrente o problema. Por isso nós estamos aqui, contratados, sendo remunerados, para entregar o melhor direito. A minha inquietude fez com que eu buscasse esse modelo. Não sei se é o correto, mas para mim serve pelo menos de reflexão antes de publicar uma decisão. Com certeza, desembargador Elídio. Eu, aqui meditando nas vossas palavras, pensei em dois campos da filosofia de se posicionar com relação à razão. E a razão é um dos objetos mais fortes da sua obra, né? E a filosofia lá de Kant diz que há coisas inatas, coisas que já trazemos ao nascer e que formatam o nosso sistema cognitivo e racional. E os existencialistas, de Nietzsche para cá, e vamos pegar um expoente maior, né, como Jean-Paul Sartre, que diz que primeiro nascemos sem nada, e depois nós vamos formatando, vamos evoluindo, vamos aprendendo e vamos formando, né, essa cognição, esse conhecimento, né, essa valoração e construindo o nosso próprio ser. Eu tenho a impressão que o método do equilíbrio reflexivo ele parte dentro dessa questão da racionalidade de uma base. E ou ele parte de uma base acreditando que já trazemos certos valores, né, e já ao nascer, ou, no outro sentido, no outro norte, não trazemos nada e vamos adquirindo. E eu tenho a impressão que Rawls é adepto do primeiro, né, no sentido que já trazemos certos valores, tanto é que já causa espécie, por exemplo, matar alguém não precisava, talvez, nem estar instituído no Código Penal, para causar uma certa inquietação, né, e uma admoestação em qualquer pessoa com relação ao resultado de morte, tendo em vista uma determinada pendência física. E eu vou colocar essa questão, né, e que seu livro já responde também, para o desembargador Marcos. O que o desembargador Marcos entende e considera possível com relação a essa questão? O método reflexivo, de equilíbrio reflexivo de Rawls, dentro dessa contextualização que o desembargador Lírio Modesto colocou, ele tem a capacidade de tirar, desavuniar, vamos dizer assim, de alguma forma, aquilo que está errado nessa valoração que todos temos da realidade circundante, né? E resgatar aquela origem inata, aquela racionalidade inata que temos, que é uma grande capacidade de decidir entre o certo e o errado, ou, tendo em vista esse mesmo referencial teórico de Rawls, é uma missão impossível, já que existe na construção do ser humano
essas vicissitudes e barreiras morais e éticas, né, todas a serem consideradas, e muito dificilmente o ser humano consegue se vamos dizer assim, ficar longe, né, afastá-las no momento próprio da decisão judicial. Gostaria de ouvi-lo nesse sentido. Bom, eu, mais uma vez, vou me atrever aqui, porque toda a investigação e os apontamentos são do desembargador Lídio, como autor, pesquisador. O que eu extraí das conclusões, naturalmente, sobretudo, do primeiro capítulo, né, quando o desembargador Lídio aborda o direito, a atividade judicional, e emprega, ou pelo menos estabelece a importância do pensamento de Lon Fuller a respeito, que é um pensamento teórico, né, justnaturalista contemporâneo, e de alguma forma ele se opõe, né, ao sistema metajurídico, ao pensamento metafísico. Eu acredito que o equilíbrio reflexivo tem a utilidade de auxiliar a decisão. Auxiliar a decisão. E nós não vamos, e nem podemos, dentro de políticas públicas, direitos fundamentais, evidências, aquilo que nós chamamos de verdade sabida, de constatação social pela experiência que nós trazemos da vida cotidiana, nós vamos engessar, tá? Porque, como colocou bem o desembargador Lídio, o que nós queremos é uma proximidade, uma convergência de um ideário de situações análogas e semelhantes, que nós tenhamos previsibilidade, tenhamos, embora ele esteja distante, eu acredito que a distância da segurança jurídica, quase que utópica, é pela mutação social, é pela mutação de pensamentos. Tá? E aí eu chamo a atenção, desembargador Lídio, como a gente tem esses pensamentos comuns, né? Porque realmente desafiamos aqui algumas dúvidas a respeito do nosso cotidiano. O juiz que se encoraja, que tem firmeza, tá, para decidir, ele se compromete. E é interessante que hoje, na minha leitura diária sobre a Bíblia, que eu li sobre as colocações que Josué fez a Deus na primeira derrota que teve depois que atravessou o Rio Jordão. E Deus disse: não tenha medo, tenha força e coragem. Então, o que eu quero dizer com isso, Gonçalo? Nós temos no método que vem de uma teoria para acertarmos, para facilitar a vida da justiça, para que a justiça tenha equilíbrio, tá? Que o juiz tenha a possibilidade de reflexão e não engessamento, tá? Ou não cumprimento positivista puro e simples. E aí ele vai, o Lídio busca, né, todas as perspectivas, e aí eu te respondo: olha, se nós podemos recorrer do justnaturalismo, da natureza, tá, do que é empírico, eu vou chegar à conclusão de que nós vamos fazer o máximo, mas cada caso tem uma peculiaridade. Então não adianta dizer: olha, não se pode fazer busca e apreensão sem mandado judicial, pura e simplesmente. Tá? Hoje nós estamos com esse dilema nacional que acabou ampliando o poder do tráfico, ampliando, de alguma forma, um enfraquecimento das polícias, que não dependem da atuação de rua, depende de ordem, depende de planejamento. Ganha muito crime, mas hoje alguns juízes já estão dizendo: olha, é preciso ponderar aqui, é preciso refletir aqui, que não é bem isso, não dá para colocar todo mundo na mesma roupa. E aí devolvo esse questionamento ao desembargador Lídio para ver se realmente eu consegui alcançar minimamente aquilo que ele constatou. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. Tanto que eu coloco, tanto no preâmbulo, né, e também quanto no final, que a minha tese propositiva é que haja um apoio, um teste. São os dois nomes que eu digo: apoio ou teste. O magistrado que quiser lançar mão disso, ele pode.
Ele pode testar, inclusive, depois de produzida a decisão, para ver se ela está coerente com outros mecanismos, né, para lidar em sustentação. Então, é isso. E o John Rawls, ele acredita nisso também, desembargador. Ele acredita que o juiz, claro, pela função que ocupa, ele tem uma responsabilidade social. Então, ele tem que ser diferenciado, tem que ser dotado de conhecimento, tem que ser imparcial, está tudo certo. Como funcionamos hoje e como funcionava na época dele. Quando ele publicou lá, ele demorou 30 anos pesquisando, e publicou em 1971. Então, quer dizer, ele experienciou isso durante muitos anos, professor de Harvard, né? Quer dizer, não é um indivíduo qualquer, né? É um pensador do seu tempo e do nosso atual. E ele diz o seguinte, que o equilíbrio reflexivo, ele é isso mesmo, ele é um apoio para que você consiga ir mais longe possível perto do ideal, né? Tanto é que ele falou assim que o indivíduo pode sim ser vinculado a uma cultura abrangente, só que ele diz o seguinte, pode, beleza, putz, eu sei o que é isso, a solução está aqui, só que ele pega e primeiro ele decide, porque já sabe, né? E depois ele vai buscar dentro do ordenamento jurídico qualquer migalha que a sustente, entendeu? Qualquer migalha que sustente aquele pensamento dele decisório. Aí que está o problema, é quando você tem a certeza, entendeu? Então, o indivíduo que tem certeza e não reflexiona, não pensa, ele fatalmente está errado. E se me permite, o Epiteto, né, citando os históricos, ele disse, olha, aquele que sabe jamais vai aceitar que precisa aprender algo, né? Exato. Então, ele já é o Deus, né? Já sabe tudo, né? Então, esse tipo de gente não dá para conversar, né? Não dá. Só ele tem certeza, né? Razão. E então o John Rawls fala, beleza, você pode ter certeza sim a respeito desse caso, mas adote esse seu pensamento, porque o juízo ponderado do indivíduo é aquele que ele tem mais certeza. Então adota esse juízo ponderado como ponto fixo, é o nome que ele nomina, ponto fixo. Só que ele pode, por meio de indas e vindas, ser revisado. Nada pode estar à margem de uma reflexão e de uma revisão. Por isso você avança ou recua, avança com relação ao método. É um método de auxílio para você pensar, trazer novos elementos que você pode... Tanto que no meu livro eu criei a figura dos novos elementos do equilíbrio reflexivo. E lá no início do capítulo 4º, se não me engano. E é isso, você precisa trazer elementos outros para que você possa decidir de forma refletida. Mas é claro que a segurança jurídica, ela vai ser sempre uma busca constante, é um caminho a ser trilhado constantemente, em razão do que disse desembargador Marcos Machado, a sociedade muda. Por isso é importante a gente ter um certo ativismo, né, para você poder acompanhar o tecido social sem estar vinculado às amarras de uma lei que está desatualizada, não acompanhou o movimento social. E isso nós temos demais no mundo, né? Então, você precisa ter essas oportunidades de pensar e avançar. Obrigado. E é isso aí. Infelizmente, nós temos um tempo, né, que nos surpreende, e fui surpreendido, porque quando nos surpreende é sinal que as colocações, as ideias e a profundidade do que aqui foi conversado nos animou a continuar. Mas esse tempo é objetivo dentro de um espaço-tempo da teoria da relatividade de Albert Einstein. E já que todos falaram em absolutismo de ideias, aquela pessoa aferrada a elas, esqueceram de mencionar, né, ou esquecem, essas pessoas esquecem de aprender que nem o tempo mais é absoluto desde Einstein. E eu gostaria de passar as palavras para o desembargador Marcos Machado, para as suas considerações finais, desembargador. Um agradecimento, né, mais uma vez, pela essa oportunidade. Parabenizá-lo, Gonçalo, pela 23ª edição. Não é fácil, parece que é simples, né? Planejar, organizar, colocar no ar, com toda a equipe da Smart, extensiva, meus cumprimentos. Espero que se continue, inclusive buscando valores na magistratura a partir do mestrado, né? Que nós conseguimos aí finalizar a primeira turma, bons trabalhos. E ao Lídio, colega, eu, além de desejar muito sucesso, eu tenho certeza que terá no tribunal, eu quero também pedir para que ele já o faz, né? Já foi diretor
já esteve, né, à frente de trabalhos na Esmagens, né, dirigindo, inclusive a Escola da Magistratura Associativa, mas que ele também ingresse, né, conosco nessa busca de desenvolvimento de pesquisa, de estímulos a colegas a estudarem, a pesquisarem, a formarem pensamentos, né? Eu acredito, Gonçalo, que ele seja mais um das nossas fileiras para fortalecer muito esse trabalho que nós iniciamos e hoje a desembargadora Helena Maria também está dando continuidade. Muito Com obrigado. certeza. Desembargador Lídio, mais uma vez é um prazer tê-lo aqui conosco e passo a palavra para as vossas considerações finais. As minhas considerações finais são apenas de agradecimento, né, a você, Gonçalo, por ter me convidado, o desembargador Marcos me convidou primeiramente, e depois você também, né, o desembargador Marcos, um parceiro de longa data, assim como você. É uma satisfação muito grande, né, e quando você escreve um livro, se debruça sobre ele, e ter a oportunidade de conversar a respeito é muito gratificante. E eu parabenizo você também pela condução dos trabalhos, de que está na sua 23ª edição, e para mim é uma grata satisfação poder conversar com vocês aqui nessa data de hoje. Muito obrigado pelo convite de vocês dois. Satisfação, com certeza, são nossas. Finalizamos aqui nosso 23º encontro no programa Magistratura e Sociedade, uma proveitosa conversa com os desembargadores Marcos Machado e Elídio Modesto da Silva Filho. Agradecemos também a equipe técnica que nos acompanha e peço a todos que acessem nossas outras edições no canal oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no YouTube, no Instagram, da Esmagens, e no Facebook, e Instagram também deste apresentador, Facebook também deste apresentador, que é o @bedelho.filosófico, que estarão ali também sendo reproduzidos. Até o próximo programa.